É isso aí, pessoal, eu sou o pastor Claudemir Ventura, estamos aqui para mais um vídeo. É um vídeo esse que vai ser uma bênção também na tua vida, na tua família. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e a você que tem compartilhado os meus vídeos, você que tem deixado o seu joinha, você que tem se inscrito no meu canal. Eu quero agradecer você de todo o coração. Muito obrigado. E você que ainda não é inscrito, se inscreva aí no meu canal, não custa nada, você vai estar se inscrevendo e todas as vezes que eu colocar um vídeo no YouTube, o YouTube vai te informar que eu estou colocando o vídeo no YouTube e assim você vai estar me ajudando. Eu peço que você que ainda não ouviu nenhum dos vídeos para trás, falamos vídeos para trás sobre inteligência financeira, inteligência emocional, sobre o porquê Deus diz não para nós. Temos mensagens da palavra de Deus e este canal é para isso, é para nós aprendermos, é canal de estudo, de reflexão, canal onde vamos falar de Deus, da palavra do Senhor. E hoje nós vamos comentar com você 4 atitudes de uma pessoa que vive melhor e bem sucedida. Entenda bem isso, 4 atitudes de pessoas que vivem melhor e bem sucedida. Eu quero primeiramente falar um versículo da palavra do Senhor que diz em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todo o teu caminho e ele endireitará as tuas veredas. Confiar no Senhor é algo fundamental que nós temos que ter. Se nós confiarmos no Senhor, o melhor de Deus ele tem para nós. E não confiar no nosso próprio entendimento, porque o que nós somos, o que nós fazemos, vem de Deus. Deus que nos dá entendimento, Deus que nos dá sabedoria, Deus que nos dá a direção, qual é a melhor direção para nós tomar. Reconhecer Deus em todos os nossos caminhos, porque Ele endireita as nossas veredas. Então, se você reconhecer Deus, Ele vai endireitar o teu caminho e você vai viver muito mais melhor. Vamos lá então, a primeira atitude de uma pessoa que vive muito bem e melhor é a responsabilidade. A partir do momento que tivermos responsabilidade, tudo muda na nossa vida. Independente do que tenha acontecido, seja de bom, seja mal, interessante ou não, tudo é fruto das escolhas que fazemos. Se o resultado for bom e excelente, é muito bom. Se o resultado for bom e excelente, graças a Deus. Então não é preciso se sentir culpado pelos resultados. Mas e se o resultado não for bom? O que você vai falar? O que você vai fazer? Temos que entender que na próxima vez é necessário semear de outra forma. Por exemplo, se o resultado não for bom, você tem que mudar a maneira que você está agindo, o que você está plantando, porque a própria palavra do Senhor nos diz: de Deus ninguém se zomba, aquilo que o homem planta, isso ele vai colher. Então é necessário você semear de outra forma, porque se continuarmos a fazer as mesmas coisas, vamos continuar obtendo os mesmos resultados. Entenda bem isso. Você nunca vai conseguir resultado diferente se você estiver na mesmice, se você continuar errando e achando que está tudo certo. Nós somos especialistas em colocar culpa nos outros, sendo que muitas vezes o culpado somos nós mesmos. Então isso é responsabilidade, se autorresponsabilizar pelos seus atos e pelas suas atitudes. Caso as coisas não saiam como você planejou, primeira coisa, identifique as falhas e não demore em consertá-la. Primeiro você identifica, segundo você conserta. Não desperdice tempo com lamentos ou tentando encontrar supostos culpados. Somente haja e assuma. Ainda que você não tenha culpa, não se justifique. Não confunda culpa. Outro ponto que muitas pessoas entendem: não confunda culpa com responsabilidade. Afinal, nem sempre você é culpado. No entanto, você sempre será responsável. Você muitas vezes não é culpado, mas você é responsável por aquilo. Pensar assim pode ser difícil,
mas em compensação vai lhe dar a chance para ser o único responsável por virar o jogo. Olha que coisa interessante. Você pensar dessa maneira, você vai conseguir virar o jogo. Você pensando, parece que é difícil, parece que é complicado, parece que você vai achar que o mundo vai desabar em cima de você. Mas você começando a ter inteligência emocional, eu peço até que você assista os outros vídeos falando sobre inteligência emocional, você vai entender muito bem isso daí. Ou seja, quando você transfere a sua responsabilidade junto com ela, transfere o seu protagonismo assumindo o papel de vítima. Quando você transfere a responsabilidade, a culpa não é minha, foi de fulano, de Bertano, você assume o papel de vítima. E cair nessa armadilha do coitadismo, do vitimismo, também significa terceirizar sua dignidade e capacidade de reagir e de tomar decisões. Então, quando você se faz de vítima, você terceiriza a sua dignidade. Então, quantas pessoas ela sabe que não foi ela, mas ela vai, reconhece, fala, não, a culpa foi minha, eu devia agir de outra maneira, eu devia agir de outro jeito. Ou outra pessoa errar, você fala, não, ela errou por causa de mim, porque eu não ensinei ela direito. Então, tem todas essas atitudes que temos que tomar. Tem uma frase que para mim é como uma chave para o sucesso, que diz: a vida é 10% aquilo que acontece e 90% aquilo que fazemos sobre isso. Eu vou repetir: a vida é 10% daquilo que acontece e 90% aquilo que fazemos sobre isso. Você entendeu? Eu vou explicar. Bater o carro é 10%. Um exemplo. Eu bater o carro, por exemplo, a vida vai virar um alvoroço. Qual que é a minha atitude na hora que eu bater o carro? Qual que é a minha atitude? Refletir, falar, caramba, eu errei, então não vou jogar a culpa em A, em B, em C, vou assumir a minha responsabilidade e vou viver uma vida plena. Vou procurar não errar naquilo que eu errei. Está doente, é 10% daquilo que acontece, ou seja, muitas vezes acontece doença, enfermidades na nossa vida que nós mesmos causamos. Por exemplo, o estresse causa enfermidade, o rancor causa enfermidade. Outra coisa que causa enfermidade é ódio ou não perdoar. Você não perdoar outras pessoas causa enfermidade. Você não sabia disso? Então, vem outras enfermidades por causa de algo que você fez. Então, é bastante interessante. Por exemplo, a crise. Acontece uma crise na nossa vida, crise financeira. O porquê aconteceu a crise? Porque nós não administramos o nosso dinheiro. Os 10% que era para nós administrar, nós não administramos. E nós aprendemos isso falando sobre inteligência financeira. Por exemplo, eu ajo na emoção, no impulso e acabo fazendo algo que eu não poderia fazer, comprando algo que eu não poderia comprar. Tudo é resultado, dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado e o seu peso é resultado. Vivemos num mundo de causas e efeitos. Nós vivemos num mundo de causa e efeitos. O resultado é o seu comportamento diante dessas coisas. Esse é exatamente o desafio da vida, usar tudo o que está à nossa disposição, transformar tudo isso em valor. E quando digo isso, quero dizer absolutamente tudo mesmo. Mesmo aquilo que numa primeira abordagem nos parece uma tragédia. Até uma tragédia, você pode usar isso ao teu favor. O fator mais determinante na forma como resulta e funciona a nossa vida é como encaramos nossa responsabilidade. O verdadeiro teste de maturidade é exatamente assumir a responsabilidade e criar valor com aquilo que a vida nos traz. Então, diante das circunstâncias, você cria um valor, você tem um resultado e através daquilo você consegue administrar a tua vida. É assumindo nossa responsabilidade que podemos transformar
informação e as ideias que estão à nossa disposição em valor. É isso que nos torna diferente dos animais. Este só pode contar com seus instintos. Um exemplo, quando o inverno chega, os patos só podem voar para o sul. E se o sul não estiver grande coisa, azar deles. Nada mais se pode fazer. Mas quanto a nós não. Nós somos responsáveis por tudo que acontece em nossa vida. Somos responsáveis por tudo aquilo que acontece na nossa vida. Eu poderia aqui contar a história de homens que poderiam muito bem se trancar em um quarto e jamais sair, mas viraram o jogo e hoje são grandes empresários, são grandes pessoas, são grandes pastores, são grandes homens de Deus. Por quê? Porque não fizeram do seu fracasso o seu chapéu, mas fizeram um tapete para pisar em cima. Ao compreendermos causas e efeitos, compreendemos também a nossa quantidade de escolhas e alternativas que temos em cada momento no tempo. E quando nos tornamos responsáveis, há duas escolhas a fazer: viver abaixo da linha da vida ou aceitar a responsabilidade de mudar essas condições, caso não estejamos inteiramente satisfeitos com elas. Por exemplo, você vai continuar vivendo como você está vivendo ou você vai virar o jogo? Ou você vai ser uma pessoa feliz, uma pessoa amável, uma pessoa bem-sucedida? Tudo depende de você, é causas e efeitos. Então, se você não está gostando do que está colhendo, mude o que está plantando. Se você não está vivendo bem na tua casa, mude as tuas atitudes. Se você não está vivendo bem no trabalho, mude as tuas atitudes. Entenda uma coisa, tudo depende de você. Nós entendemos que quantas pessoas vivem infeliz, vivem com depressão, vivem angustiada, porque colocaram algo na tua cabeça e vivem com aquilo. Crenças limitantes. Ser responsável é não delegar sua vida a alguém. Jamais delegue a sua carreira ao seu patrão. Jamais delegue seu futuro a ninguém. Somente você é responsável pelas coisas boas ou ruins que acontecem em sua vida. Olha aí. Jamais delegue a sua carreira ao patrão. Por exemplo, eu conheço pessoas que começaram lá do nada, hoje é gerente, hoje é empresário. Por quê? Porque eles olharam e falaram: não, a minha vida depende de mim e de Deus, de mais ninguém. A tua felicidade depende de você e de Deus. Então, eu tenho até uma mensagem no meu WhatsApp lá, que está escrito lá: com um sorriso você muda tudo em tua volta. É bastante interessante. Com um sorriso você muda tudo em tua volta. Segunda coisa de uma pessoa bem-sucedida: propriedade. Viver plenamente é identificar que, sendo ela boa ou não, é nossa vida e fomos nós que fizemos assim. A propriedade permite lançar um olhar sobre o futuro. Quando vivemos na culpa, vivemos olhando para o passado. Lembra de crenças limitantes? Daquilo que nós aprendemos lá no passado, nós vivemos com aquilo. A propriedade nos proporciona um poder de mudar o futuro. Não importa o passado, não importa da onde viemos, nem mesmo o que passamos lá atrás. Somente as decisões que tomamos hoje pode influenciar nosso futuro positivamente. Há uma frase bastante interessante que eu esqueci o nome do rapaz que fala. Fala assim: o seu futuro não depende da situação que você está vivendo, mas das tuas decisões. Então, o teu futuro depende das tuas decisões e não da situação que você está vivendo. É o momento em que você está, qual a decisão você vai tomar, que maneira você vai viver. Olha que coisa interessante. Não importa onde vivemos, nem onde passamos, o que passamos lá atrás, somente as decisões que tomamos hoje podem influenciar nosso futuro positivamente. Por isso, comece agora a tratar sobre que tem que fazer ou mudar para influenciar o seu futuro positivamente. Então comece a pensar: o que eu tenho que fazer para mudar o meu futuro? Aonde eu quero chegar? De que maneira eu quero chegar? A sua vida é somente sua.
Viver em propriedade é aceitar a sua vida e não desejar ter a vida dos outros. Quantas pessoas que olham e falam, eu queria ter a vida de fulano, eu queria ter a vida de ciclano. Mas você sabe o que o fulano e ciclano está vivendo? Você sabe o que ele passou para chegar até lá? Eu costumo dizer nas minhas mensagens que muitas pessoas, eu quero ser pregador que nem fulano. Mas você quer passar pelo processo que fulano passou para chegar onde ele estava? Nós muitas vezes queremos os resultados, mas não queremos o processo que a pessoa passou. É bem interessante isso. Muitas vezes eu e você nós queremos o resultado de fulano, o resultado de ciclano, mas não queremos passar pelo processo que fulano e Bertano passou. A partir do momento que nós parar de desejar a vida do outro e escrever a nossa própria história e não tentar escrever em sua vida a história de seus pais. Seu pai é uma coisa, sua mãe é outra coisa, você é outra coisa. Não é porque os seus pais lhe educaram de uma forma que você precisa replicar a mesma forma com seus filhos. Olha que coisa interessante. O que aconteceu com você, você pode ter que pegar as coisas boas de seu pai, entenda bem isso. Você pode pegar as coisas boas do seu pai, as coisas boas da sua mãe, que eles ensinou, mas muitas coisas você precisa mudar. Eu li uma história no livro O Segredo da Mente Milionária. Olha que interessante esse livro. Uma mulher, está escrito isso no livro, O Segredo da Mente Milionária. Uma mulher chamou a família para passar um final de semana em sua casa. E de repente, a mulher, ela tinha comprado um pernil de porco. E esta mulher estava cortando as duas extremidades do pernil de porco. E aí o marido inconformado olhou e falou, por que você está cortando as duas extremidades do pernil de porco? A mulher olhou e disse para o esposo, não sei, minha mãe fazia assim e estou fazendo assim. Aí o esposo, muito inteligente, falou, vamos perguntar para a tua mãe. Aí foi e perguntou para a mãe da esposa. E ao perguntar para a mãe, teve uma enorme surpresa. A mãe disse também, não sei. A minha mãe que fazia isso. Resultado, pegaram o telefone, ligaram para a avó. Quando ligou para a avó, ela com voz cansada, já de idade, falou, não minha filha, eu só cortava as extremidades do pernil de porco porque a minha panela era pequena. Você já parou para pensar nisso? A mãe fazia, a filha estava fazendo algo que a avó fazia, por quê? Porque via fazer e nunca perguntou. Eu e você, nós paramos de aprender quando paramos de perguntar. Devemos replicar tudo que é bom, que entendemos, que aprendemos com os nossos pais e passar aos nossos filhos a educação que achamos correta. Isso significa nos apropriar de nossas vidas, assumir o controle, escrever a nossa própria história. Isto é ter prioridade ou propriedade. Entenda bem isso. Você quer ter propriedade? Então escreve a tua própria história. Terceira coisa, prestação de contas. Eita mistério, isso é bom. Você deve ter escutado com frequência comentários do gênero, eu não devo satisfação a ninguém. Não dependo de ninguém. Não preciso de ninguém. Isso não é verdade. Você sabe que nós dependemos, desde quando nascemos até quando morremos, nós vamos sempre depender das pessoas. Você nem ninguém vive sozinho, ninguém vive sozinho no mundo. Só vivemos acima da linha quando assumimos nossos erros, ouvimos, ajudamos os outros e prestamos conta pelos nossos fracassos. Quantas pessoas que vivem no fracasso e às vezes vivem no fracasso e jogam a culpa em outras pessoas pelo seu fracasso. Eu não me dei bem na vida por causa do governo. Meu Deus do céu, começa a se lamentar. Pare com isso. Eu não me dei bem na vida por causa do meu pai. Pare com isso. Eu não me dei bem na vida porque fulano me ludibriou. Pare com isso. Certa vez participei de uma reunião de família em que um pai dizia que ele bebia. Isso é sério, é verdade isso. Ele bebia e
quando assim desejasse. Eu bebo quando eu quero, porque ninguém manda em mim. Ninguém tinha nada a ver com isso. Ele falou, eu bebo e ninguém tem nada a ver com isso. Os filhos lhe disseram que sofriam quando ele bebia. Então eu perguntei a ele, se não faria mais sentido ele se comportar assim, se ele não tivesse filhos, não tivesse irmãos, não tivesse pai vivo, não tivesse esposa, não tivesse um emprego, não tivesse vizinhos? Ou seja, ninguém que sofresse por conta do seu vício, uma vez que ele colocou os filhos no mundo, que tenha casado ou construído qualquer relacionamento ou necessite da sociedade em que vive. Precisa prestar contas, sim. E prestar contas é assumir responsabilidade. Outro dia eu vi uma frase dizendo assim, o primeiro banho quem nos deu foi outras pessoas e o último banho quem vai dar é outras pessoas. O primeiro passo quem nos ensinou foi outras pessoas. Então nós dependemos uns dos outros 24 horas por dia. Ledo engano quem achar que não precisa de ninguém. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos um dos outros. O quarto e o último item. Enfim, viver acima da linha é nos tornar termostato regular à temperatura. Entenda isso. Já entendemos que viver abaixo da linha faz-nos um termômetro. Reagimos ao que acontecemos ao nosso redor. A temperatura. A diferença entre um termostato e um termômetro é que o primeiro regula a temperatura, comandando o ambiente para manter determinado grau de sensação térmica. O termômetro apenas reage ao ambiente, fazendo subir e descer o mercúrio, dependendo da temperatura deste ambiente. Quem é termostato muda o ambiente à sua volta, não se contamina com o ambiente externo, não depende de alguém que precisa motivá-lo. Eu acabei de falar no terceiro que nós precisamos de todos, mas você não depende de ninguém para te motivar, você que precisa se motivar, você que precisa se colocar de pé e falar, vamos agir, vamos reagir. Vou tornar a repetir a frase. O teu futuro não depende da circunstância que você está vivendo, mas sim das tuas decisões. Entenda isso? Essas são as regras para o princípio número 1 do sucesso. A diferença entre comandar e ser comandado, escolher ou deixar que escolham por si. Nunca se esqueça da lei fundamental do universo. Todos temos poder de fazer as próprias escolhas, de garantir as nossas causas e efeito. Todos nós. Tudo que nós fazemos, tudo que nós passamos, é semente que nós plantamos. Entenda bem isso. Espero que você entenda que para ser, por exemplo, uma pessoa bem influente, é importante que viva acima da linha da vida. Mas não se preocupe se no momento você vê apenas abaixo, você vive apenas abaixo da linha. Esse vídeo serve justamente para levar você a viver com as características de quem vive acima da linha da vida. Continue buscando entendimento, continue lendo bons livros com seriedade, e quando perceber, você já terá mudado. As pessoas não mudam porque não querem mudar. Entenda uma coisa, o seu desafio é com muita seriedade e comportamentos que o empurram para baixo ou para cima da linha da vida. Então o teu desafio é você escreve tudo aquilo que te magoa, tudo aquilo que tira você do sério, tudo aquilo que tem causado angústia em seu coração. Você escreve e começa a dizer, eu não vou passar mais por isso, eu quero ser melhor, eu quero ser pessoa melhor, eu quero viver diante das pessoas uma pessoa melhor, uma pessoa influente. Então começa a escrever isso no papel e declarar que você é vencedor. Então
depois de fazer esta autoanálise com o maior nível de seriedade possível, descreva um tipo de ação que você poderá fazer para combater esses comportamentos negativos e reforce a sua mente e desejo de continuar vivendo os comportamentos que empurram para cima da linha da vida. Entenda bem isso. Isso é algo fundamental. Assista esse vídeo 10, 12, 15 vezes que você precisar. E para pessoas que vivem deprimida, angustiada, passe esse vídeo para ela. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia. Sabemos que temos que fazer, eu vou repetir o que eu falei no começo, o versículo da palavra do Senhor em Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então você vai buscar ajuda em Deus e vai procurar você mudar e jamais jogar a culpa em outro. Deus abençoe você, tua casa e tua família. Compartilhe este vídeo, dê um joinha, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. E você que é inscrito, compartilhe aí. Deus abençoe você em nome de Jesus.